Salve, rapaziada, tudo é certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Ainda banguela, mas vamos falar de Atlético, vamos falar de Furacão, porque domingo a gente tem um jogo muito importante contra a equipe do Atlético Goianiense. E eu queria dividir algo com vocês, porque eu vi esse comentário do Marcelo Beckler, e comentarista da TNT Esportes, e eu queria desmembrar esse comentário com vocês, porque eu acho que fala muito sobre o nosso principal jogador, que é o Bruno Zapelli, e eu confesso pra vocês que eu queria ter tido esse insight, essa capacidade de descrição do jogo do Bruno Zapelli antes, e acho que o Beckler, ele foi muito bem nas palavras dele. Eu queria mostrar esse comentário e desmembrar esse comentário. Inclusive, se vocês gostarem dessa estratégia de trazer o comentário de outros jornalistas e a gente poder trazer para o universo Atlético, deixa aí nos comentários, que eu acho que pode ser uma estratégia bem legal, beleza? Vamos ver o que o Marcelo Beckler falou, porque é um comentário muito interessante, eu volto a dizer, é para trazer para o universo Atlético. Um baita jogo. Eu acho que o jogo de hoje mostra muito bem a diferença que eu acho do Arrascaeta para um outro camisa 10 como ele. Eu acho o Arrascaeta um jogadoraço, os números falam por si só e eu quero no meu time todos os dias do ano. Mas ele é um jogador de jogadas. O Matheus Pereira é um jogador de jogo. O Matheus Pereira dita o ritmo do jogo. Hoje, em vários momentos, o jogo era o que o Matheus Pereira queria que fosse. O melhor Arrascaeta, isso não acontece. Ele vai estar dentro da área, ele vai achar um gol impossível, ele vai achar um passe impossível. Acho que ele acha passes mais geniais, Ele vai fazer gol de bicicleta, ele é muito mais decisivo que o Matheus Pereira. Os números do Arrascaeta são 14 gols, 10 assistências no campeonato. Ele é o vice-artilheiro, ele é o principal assistente. Não dá pra falar que esse cara não joga, por isso que eu quero todos os dias. Mas se você quer um cara pra ditar ritmo do jogo, um 10 pra ditar o ritmo do jogo, o Matheus Pereira, e antes o Everton Ribeiro, que tava junto do Arrascaeta nos dois times, né? No Cruzeiro e depois no Flamengo, faz mais do que o Arrascaeta. Em alguns momentos o Flamengo sente falta, tá? Hoje, por exemplo, não conseguia entrar na defesa. Enfim, acho que deu pra entender tudo que eu queria trazer aqui no comentário do Beckler, que ele define o Arrascaeta como jogador de jogadas e o Matheus Pereira como jogador de jogo. E eu acho uma definição muito boa pra você descrever o Zapelli como um jogador de jogo. E eu acho que existem dois pontos muito importantes nesse cenário. Primeiro de tudo, o Zapelli, ele é o dono do jogo do Atlético. O Zapelli é o dono do time do Atlético. As coisas acontecem no time do Atlético a partir do Bruno Zapelli, seja ele sendo um camisa 10, seja ele sendo um volante. E por que você tem uma impressão que o Zapelli tá jogando mais de volante do que como camisa 10? Porque ele participa mais do jogo. E a partir do momento que ele participa mais do jogo, ele faz o Atlético ser melhor coletivamente, faz o Atlético ser mais inteligente, faz o Atlético ser um time de mais critério. Então isso tudo conta muito a favor do Zapelli volante. Mas ele não deixa de ser um jogador de jogo, de impacto geral, de influência geral. Isso conta muito a favor dele. Um jogador que dificilmente vai ter uma jogada específica que desequilibre. Mas o funcionamento do time, é um funcionamento muito melhor, é um funcionamento muito mais equilibrado a partir do Bruno Zapelli. Então, no final das contas, você tem muito mais capacidade de ter um time fluido, capacidade de ter um time coeso quando você tem o Bruno Zapelli em campo. E você pode fazer uma comparação com o jogador do elenco, que é o Dudu. O Dudu, por enquanto, é um jogador de jogadas, de grandes jogadas. Mas não é um jogador que condiciona tanto o jogo. O Zapelli é diferente. O Leozinho, eu acho que ele passeia bem nos dois. É um jogador que tem um time muito bom do jogo e também é um jogador de jogadas. E acho que o Zapelli vem evoluindo bastante ao longo da temporada para ser esse jogador de jogadas. E esse jogador de jogo, ele já deu check. Mas o jogador de jogadas, eu acho que cada vez ele tem mais oportunidade e mais chance de ser. Porque é um jogador de desequilíbrio no jogo e é um jogador que cada vez participa mais de gols e assistências. Era algo que o Bruno Zapelli precisava adicionar ao jogo dele, e eu acho que 2025 vem sendo um ano muito positivo pro Zapelli no sentido de quantas coisas a gente viu o Bruno Zapelli adicionar ao jogo dele. O Bruno Zapelli nessa temporada se tornou um jogador muito mais competitivo ao ponto de se tornar um volante, em alguns momentos até um camisa 5. Existia essa demanda no sentido de ser um jogador que muitos consideravam preguiçoso. E mais do que isso, consegue se tornar também um jogador com alto índice de participações em gol. A maioria dos gols do Atlético, de alguma maneira, passa pelo Bruno Zapelli, o que aumenta a capacidade decisiva dele. Então foi uma temporada que poderia ser uma temporada do Bruno Zapelli se apagando, é uma temporada de expansão, de melhora, de impacto
gigantesco de um dos nossos melhores jogadores. E aí a gente fala dessa reta final de Série B, né? A gente fala dessa reta final de competição que pode ser decisiva pro Atlético estar na Série A do ano que vem. A gente conta muito com o Bruno Zapelli. O Bruno Zapelli vai ser a peça fundamental pro Atlético ser um time coeso, pro Atlético ser um time equilibrado, pro Atlético ser um time fluido, como eu falei. Eu gosto muito da palavra fluido, porque é muito perceptível quando o jogo flui. Eu acho que o jogo flui muito quando passa pelo Zapelli. E a gente também espera que ele seja esse jogador decisivo. O Atlético precisa ter a coletividade que o Bruno Zapelli traz em alta. A gente precisa ter a coletividade que o Bruno Zapelli tem, assim, influenciando o jogo. Um jogo pouco influenciado pelo Bruno Zapelli é um jogo ruim pro Atlético. E a gente também precisa, paralelamente a isso, ter um Bruno Zapelli como um jogador ali que em momentos específicos decide. Até agora na competição, eu acho que o momento mais decisivo que o Atlético teve na competição foi o jogo contra a Chapecoense. O Atlético ele poderia abrir 8 pontos da Chapecoense se a virada não tivesse acontecido. E no momento mais importante, o que acontece? O Zapelli acha um passe fenomenal pro Léo Déric fazer o gol. Então, assim, óbvio que o mundo ideal é você ter um jogador de jogadas e um jogador de jogo, como o Beckler definiu. Mas nem o Arrascaeta consegue ser, nem o Matheus Pereira consegue ser. Então, assim, volto a dizer, o presente do Atlético depende muito do Zapelli, mas o futuro do Atlético depende muito do Zapelli também. Ano que vem, se o Atlético tem algum tipo de ambição, aumenta o salário do Zapelli, renova o contrato do Zapelli. Quanto mais o Zapelli ficar no Atlético, primeiro, a gente vai ter uma versão melhor do Zapelli. Segundo, a gente vai valorizar o Zapelli. E terceiro, a gente vai ter uma referência técnica de altíssimo nível dentro de campo. Se o Atlético é ser um time propositivo, se o Atlético é ser um time reativo, se o Atlético é ser um time independente do que for, passa pelo Bruno Zapelli. Que é o nosso jogador com mais capacidade de criar chance, que é o nosso jogador com mais capacidade de dar ritmo ao jogo, que é o nosso jogador que, volto a dizer, é dono do jogo do Atlético. É dono do jogo do Atlético. Então, no final das contas, eu espero que o Atlético ele tenha essa noção, esse entendimento de um impacto tão grande que o Camisa 10 gera. E nesse jogo contra o Atlético, eu nem ensinou vai ser diferente. Uma proposta mais reativa, mas o Atlético vai depender diretamente da capacidade do Bruno Zapelli de esticar essas bolas para que essas bolas elas virem ataques perigosos, ataques diretos, o Atlético vire um time vertical. Eu espero que a gente consiga ver essa evolução se consolidando cada vez mais, porque o nível já é muito alto. Para mim, o melhor meia que eu vi com a camisa do Atlético de jogo. De jogadas, talvez a gente tenha algum debate. Valeu? Tamo junto, é nóis.